Vamos continuar louvando ao Senhor agora com a leitura do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 4, 21 versículos. Vamos ler essa palavra de Deus, aleluia, pela vida de cada um de vocês aqui presentes, pela vida de todos que à distância estão nos acompanhando. Então leiamos juntos 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram,
como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? O nosso tema de hoje aqui em 1 Coríntios capítulo 4 é esse que está ali no slide, repita depois de mim: manter a Escritura. Amados, tem uma realidade espiritual muito forte no mundo, não só no mundo presente que nós estamos vivendo, mas em toda a história da humanidade no mundo. É essa realidade que eu vou dizer para vocês agora aqui. O diabo odeia a Bíblia. O diabo odeia a Sagrada Escritura. O diabo odeia a palavra de Deus. O diabo não suporta a palavra de Deus. O diabo persegue a palavra de Deus. Por que tudo isso, pastor? Porque a palavra de Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Com a mentira, ele escraviza as pessoas no pecado. Com a verdade, Deus nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ódio do diabo pela palavra de Deus já se manifestou na história de várias maneiras. E uma das maneiras mais terríveis pelas quais o ódio do diabo pela palavra se manifesta, por incrível que pareça, é dentro das igrejas, mais do que no mundo. Dentro das igrejas onde a palavra está sendo pregada, muitos pastores, muitos pregadores, inclusive denominações inteiras, caem em desvios da palavra, caem em deturpações da palavra. A palavra só é o poder de Deus para a salvação se ela não estiver desviada, se ela não estiver deturpada. Uma palavra desviada, uma palavra deturpada produz falsas doutrinas. Falsas doutrinas são heresias. Heresias são doutrinas mentirosas. É uma artimanha de Satanás deturpando a verdade usando Bíblia. As heresias mais destruidoras são aquelas que usam a Bíblia, usam palavras de Deus para deturpá-las. Para deturpá-las. O apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, que os deturpadores da Bíblia deturpam a palavra de Deus para a sua própria perdição. Estão perdidos os que deturpam a palavra de Deus, pois os que deturpam a palavra de Deus estão sendo servos não de Deus, estão sendo servos do diabo, porque é isso que o diabo gosta de fazer. Ele persegue a palavra de Deus para deturpar. Antes de Jesus, ele levantou pessoas para deturparem as palavras dos profetas.
Na época de Jesus, ele levantou religiosos, sacerdotes, para deturparem as palavras de Jesus, que Jesus pregava. E o mesmo aconteceu depois com as palavras dos apóstolos. E o mesmo vem acontecendo século após século, tempo após tempo, o diabo se levantando contra a Bíblia, porque ele odeia a Bíblia, ele não suporta a Bíblia. O diabo gosta de igrejas, ele se sente à vontade em igrejas onde não tem palavra, ou onde tem pouquíssima palavra, onde tem palavra deturpada. O diabo ama ficar nessas igrejas. O diabo não suporta ficar numa igreja onde a palavra é a verdade imutável, eterna e absoluta. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nas suas cartas, nós vamos ver hoje algumas coisas nesse sentido, que Paulo vai estar escrevendo às igrejas aonde ele passou evangelizando, para exatamente vigiar e tomar cuidado nesse sentido. Olha, mantenha a palavra, tal como vocês a receberam. Não tente mudar a palavra. Não tente colocar palavras na boca de Deus que Ele não falou. Mantenha a palavra tal como ela saiu da boca de Deus e chegou às nossas mãos para ser escrita pelo Espírito Santo aqui, na nossa mente. Então diga: manter a palavra. Tem gente aí deturpando a palavra, sabe para quê? Para dar desculpa de que pode beber. Tem gente deturpando a palavra para dar a desculpa de que pode divorciar e casar segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Tem gente deturpando a palavra para dar desculpa de que pode abortar. Tem gente deturpando a palavra para dar desculpa de que não precisa dar dízimos e ofertas. Tem gente deturpando a palavra de que não precisa frequentar nenhuma congregação, não pode ser crente na sua casa. Está cheio de deturpadores da palavra de Deus. São todos servos de Satanás, o pai da mentira. Servos de Deus, mantém a palavra, mantém as escrituras, mantém as sãs doutrinas, mantemos o fundamento, mantemos a tradição escriturística, mantemos a palavra. Nós, protestantes, existimos desde 1517 pelo avivamento da reforma protestante, que foi batizada por essa palavra de Martinho Lutero: sola escritura. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É essa palavra na qual nós cremos e a qual nós praticamos, obedecemos, vivemos. E em toda essa palavra Deus nos diz uma coisa, repita depois de mim: sede santos. Não há desculpa nenhuma, tá? Não há outra justificativa. Não tem como escapar. Não tem opções, só tem uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Essa porta é estreita. Só tem um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. E esse caminho é apertado.
Opções é quando tem duas. Se tivesse duas portas, então você tinha opções, você pode escolher entre uma das duas. De 2 para 3, para 4, para 1000 você tem opções, mas para ir para o céu você não tem opções. Você tem uma porta, um caminho, uma verdade, uma palavra, um nome: Jesus. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Não se desvie nenhum milímetro dessa palavra. Por isso digo então, manter a Escritura. Aleluia. Hoje nós lemos o capítulo 4. Antes de abordar alguma coisa aqui no capítulo 4, tá? Eu quero só fazer um esclarecimento com vocês, porque você pode ter lido e não entendido direito o que foi que Paulo estava dizendo aqui no versículo 20. Eu faço questão que você entenda. No versículo 20, aí o penúltimo versículo, ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Repita esse versículo 20. Nossa, vocês foram tremendamente desorganizados agora nessa leitura aí, né? Vou dar mais uma chance para vocês lerem de novo, tá? Respira aí, olha aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, vou contar até 3, 1, 2, 3 e... Cuidado, hein? Quando fala que não em palavra, essa palavra aqui, que está falando aqui, não se refere à palavra de Deus. Essa palavra aqui se refere às palavras dos homens, aos pensamentos dos homens. Por quê? Porque a cidade de Corinto, onde viviam aqui esses crentes, os coríntios, era na Grécia Antiga. E a Grécia Antiga foi o berço das filosofias humanas. Foi lá que os filósofos em toda a Grécia lançaram as ideias, o mundo das ideias, tá? O mundo das ideias se transformou em, na palavra grega, logia. Logia, ó, tem duas palavras para a palavra palavra, tem logia e logos. Logia é palavra de homens, logia. Por isso que você, de logia veio para o português as logias, biologia, tá? E assim por todas as psicologia, todas as ciências que são estudadas hoje nas faculdades, nas universidades, elas tiveram a sua origem nas palavras, nas logias que os filósofos falaram. Esses crentes de Corinto nasceram aí nesse berço, e aí foram convertidos ali, mas os cidadãos de Corinto e os cidadãos de todas as cidades da Grécia davam muito valor às palestras, às palavras dos homens, dos filósofos lá daquela época, davam muito valor à logia. Paulo disse aqui, o reino de Deus não consiste em logia, não consiste em palavras de homens, não consiste em filosofias de homens. A palavra de Deus não é logia, a palavra de Deus na Bíblia é logos. Logos é palavra de Deus. Logia é palavras de homens, discursos de homens. Então, quando Paulo disse que o reino de Deus consiste não em palavra, não em logia, não em palavras de homens, mas em
poder em, diga, poder. O que é o poder? Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder aqui é a palavra de Deus. Aqui nesse versículo 20, Paulo está fazendo um contraste entre palavras de homens, entre ciências humanas, entre ciências naturais e a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. O que Paulo está dizendo é que as palavras dos homens não têm poder para a salvação, mas a palavra de Deus tem poder para a salvação. Está esclarecido aí o versículo 20? Alô, som, está esclarecido o versículo 20? Muito bem, então glória a Deus. Pouca gente sabe disso, viu? Vocês agora estão entre os poucos. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 4, né? Nós vamos ver onde ele está localizado. Está localizado aqui nesse primeiro segmento da epístola de Paulo aos Coríntios, que vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21, né? Que é o capítulo 4 inteiro, aí, que tem 21 versículos. Esse texto todo aí tem esse título aí, diga, contendas. A primeira razão pela qual Paulo escreveu essa carta para a igreja cristã, lá naquela época, na cidade de Corinto, na Grécia Antiga, foi para corrigir erros que Paulo, à distância, ficou sabendo que esses crentes estavam cometendo. E Paulo então escreveu para corrigir esses erros, tá bom? Aprenda uma coisa, ó. Diga depois de mim: erros existem para ser corrigidos. Tá bom? Tem gente que permanece no erro, viu? Tem gente que permanece no erro. Eu não quero ofender ninguém não, tá? Mas eu sou paulista e quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui em Goiás, eu ouvi um ditado dos próprios goianos, hein? Eu ouvi goiano falando assim, esse ditado aqui, eu não gosto desse ditado não, hein? Mas vou dizer porque um goiano falou para mim, eu ouvi de próprios goianos falando esse ditado aqui, falou assim, ó, errar é humano, permanecer no erro é goiano. Misericórdia, mas que é isso? Que é isso? Erros existem para ser corrigidos. Deus é um corrigidor de erros. Jesus quer corrigir o que está errado. É o que está errado na sua vida que te faz sofrer sofrimentos que você poderia evitar. Ele quer corrigir. As cartas de Paulo, não só essa, ela na sua maioria são cartas corretivas, que foram escritas para corrigir erros que tinha naquela igreja. E de todas as igrejas que Paulo escreveu aqui, a campeã mundial de erros foi essa aqui dos corintianos. A igreja dos Coríntios. Como eles erraram. Foram tão abençoados por Deus na área espiritual, foram abençoados por Deus com toda a doutrina, todo o conhecimento, todos os dons espirituais, mas erraram demais, cometeram erros absurdos, como crentes, erros que crentes não devem cometer. Erros que a gente pode achar normal que sejam cometidos por quem não é crente, mas para quem é crente não pode cometer esses erros. Paulo começa e dedica os 4 primeiros capítulos dessa epístola para corrigir o que Paulo achou ser o pior de todos os erros.
Porque a partir do capítulo 5, que nós vamos ver sábado que vem para frente, cada capítulo Paulo corrige um erro. Cada capítulo ele corrige um erro. Mas esse erro ele usou 4 capítulos para corrigir. Foi o principal motivador pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Olha, eu estou escrevendo essa carta para vocês porque eu estou escandalizado, porque as notícias que eu recebi daí de Corinto, Paulo não estava em Corinto, Paulo passou por lá para evangelizar, deixou a igreja lá organizada e viajou para outros lugares, e estando em outros lugares ele recebeu a notícia: olha, aquela igreja lá dos Coríntios está tudo dividido, estão todos divididos, tem partidos no meio deles, eles estão vivendo em contendas, lá tem grupinhos separados, lá tem panelinhas separadas, tem um grupinho que diz eu sou de Paulo, outro grupinho que diz eu sou de Apolo, outro grupinho que diz eu sou de Cefas, e um outro grupinho lá que não sabe de quem ser, ele fala, não, eu sou de Cristo. Que isso? Tem contendas no meio de vós, tem divisões no meio de vós, estão pensando coisas diferentes, estão vivendo em discordância. Olha, Deus não nos salvou para nós vivermos em concordância, em discordância. Ele nos salvou para vivermos em comunhão. O reino de Deus não é reino dividido. Os reinos do mundo são divididos. Os governos do mundo são divididos. A política do mundo é dividida, por isso que ela é partidária, tem partido. E a Bíblia diz para nós, não haja partidos entre vós. Porque nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E a única cabeça que manda nesse corpo é Jesus, é a palavra de Deus. Por isso então Paulo dedicou esse primeiro segmento aqui, esse primeiro segmento da sua epístola, tá? Primeiro segmento da epístola aos Coríntios, para nos alertar contra contendas. Bem-vindo aí, Paulinho Sheila, né, que trouxe o Anderson e a Ruth, né? O Anderson e a Ruth, vocês deram direcionamento, né? Eles vieram direitinho, tá vendo? É gente que aprende o caminho. Glória a Deus. Então, nada de contendas, foi o que Paulo escreveu aos Coríntios. Olha, não pode haver contendas entre vós, não. Amados, ó, crente dividido é a pior coisa que existe. Infelizmente isso é uma realidade no mundo. É uma realidade que se manifestou no sistema denominacional protestante. E é um escândalo tão grande que esse escândalo já foi conhecido pelos ímpios, pelos pagãos. Eu já evangelizei pecadores, que eu estava pregando para eles o evangelho, tá? E muitos deles disseram assim, não foi uma vez só, foram várias vezes. Falaram para mim assim, tá bom, Edivaldo, você está pregando para mim o evangelho, vamos supor que eu me converta, né? Para qual igreja que eu vou? Porque as igrejas de vocês não concordam uma com a outra. Cada uma diz uma coisa diferente, cada uma quer competir com a outra, vocês ficam competindo por membros. Sabe de quem que eu ouvi isso? De gente que não era convertida, porque esse escândalo chegou aos não convertidos. Aqui em Anápolis teve um bispo aí católico que morreu aí recentemente, que quando ele assumiu aqui a diocese de Anápolis católica, a TV Anhanguera foi lá para entrevistá-lo, né? E perguntou para ele assim, o senhor não tem um certo temor de liderar a igreja católica aqui numa cidade como Anápolis, que é cheia de evangélicos, tem muitas igrejas evangélicas? O bispo católico respondeu assim, não, eles não são nenhuma ameaça
porque eles são divididos. Não representa nada. Já pensou? Jesus disse isso. Um reino dividido não subsiste. As igrejas se dividiram. Cada uma quer ser a dona da verdade e critica a outra. E é contra a outra. Cada uma quer dizer que só nela que tem salvação. Naquela outra igreja não vai lá não, que lá não tem salvação. As igrejas estão divididas. Como é que pode estar dividido um povo que diz que tem o mesmo Pai, que tem o mesmo Senhor Jesus Cristo, que tem o mesmo Espírito Santo, que tem a mesma fé, que tem a mesma Bíblia com 66 livros iguais de Gênesis a Apocalipse, com 2 testamentos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, mesmo Deus, mesma fé, mesmo Espírito, e são divididos? Há contendas? Isso está errado. Isso está errado. Isso não é de hoje, vem já do primeiro século. Essas igrejas aqui, Corinto e outras mais, eram do primeiro século do cristianismo. Divididos. Deus não gosta de divisões. Deus gosta de comunhão. Deus gosta de união. Onde estão reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Glória a Deus. Então diga: contendas. É um erro que Deus quer que a gente corrija, tá bom? Esse título aí esse segmento aí de contendas, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução está dentro do capítulo 1, do versículo 10 ao 17, diga: unidade. É isso que Deus quer, que sejamos um, tenhamos unidade espiritual, amém? Jesus, na mais importante oração que ele fez e que ficou escrita aqui na Bíblia, em João capítulo 17, ele orou ao Pai por nós, pedindo que nós fôssemos um. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Que eles sejam um em nós. Amém? O desenvolvimento desse segmento vai aí do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3 completo, que termina no versículo 23, e que nós terminamos aí na semana passada, sábado passado. Diga: propriedade de Cristo. Paulo escreveu isso porque lá nos Coríntios estava tendo assim, pessoas dizendo, como eu já falei aqui: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, Senhor, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Hoje tem uma divisão aí nas igrejas, né? Que divide as igrejas, que fala assim, tem igreja que fala assim: eu sou arminiano, e outra diz: eu sou calvinista. Eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. O que é isso? Nós somos de Cristo, amados. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Jesus nos comprou com o seu sangue. Outra divisão: eu sou de igreja tradicional. E outro fala: não, eu sou de igreja renovada. Que isso? Eu sou de uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja comprada e lavada com o seu sangue. Nós somos comprados por alto preço para sermos propriedade de Jesus. Propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem, e esse segmento aqui que nós estamos encerrando ele hoje, termina com o capítulo 4 inteiro. Diga: despenseiros de Deus.
Paulo está falando isso porque os bons pregadores têm muitos maus. Os bons pastores, viu? Porque tem muitos maus. Bons pregadores, bons pastores são despenseiros de Deus. O que é um despenseiro? É o que administra a despensa. Essa palavra é uma palavra que é uma comparação, tá? Uma analogia, uma metáfora do que acontecia antigamente nas famílias europeias tradicionais do antigo mundo. Aquelas famílias que moravam lá numa mansão, num casarão, às vezes era num castelo muito grande. E essas famílias, elas tinham muitos empregados, muitos funcionários, tá? Esses empregados eram liderados por um empregado principal que se chamava o mordomo. Lembra aqueles filmes antigos que tinham um mordomo? Que geralmente era um cara bem assim, sisudo, né? Todo mundo tinha medo do mordomo, porque ele tinha que ser uma pessoa bem austera mesmo, bem exigente. O mordomo, ele era o administrador da casa, porque ele era o chefe de todos os demais empregados. O mordomo era chefe do cozinheiro, era chefe do faxineiro, era chefe do jardineiro, e assim por diante. Ele era chefe de todos os trabalhadores da casa. E era chefe também de um trabalhador da casa, um empregado da casa, que se chamava o despenseiro. Porque nas culturas antigas, né, não tinha o que nós temos hoje aí, supermercados, que você vai lá no supermercado, né, tá lá as gôndolas e compra a sua compra e leva para casa para o mês. Não. Lá eles iam estocando as comidas, tá, os mantimentos, dentro de um cômodo grande lá da própria casa, que se chamava despensa, com E, não com I, não é dispensa, é despensa. Na despensa, e tinha um administrador da despensa, que era o despenseiro. O despenseiro lá organizava a despensa, então lá tinha as sacas, né, de arroz, de feijão, as caixas, né? Certos mantimentos eram em sacos, outros mantimentos eram em caixas, outros eram em tambores, em garrafas e assim por diante. Estava tudo ali estocado em ordem alfabética, tudo etiquetado, tudo bonitinho. E então, todos os dias, o mordomo conversava com o cozinheiro e perguntava: qual vai ser o cardápio da família hoje na hora do almoço? O cardápio vai ser isso, isso e aquilo. Então, faz a lista do que você precisa lá da despensa. Aí pegava a lista com o cozinheiro e levava a lista para o despenseiro. E o despenseiro ia lá na despensa e pegava os alimentos que seriam usados para o cardápio, para o almoço daquele dia, daquela família, e entregava aquilo lá na cozinha para o cozinheiro. Esse é o despenseiro. Amados, Deus nos criou em duas realidades. Uma realidade física, material, e uma realidade imaterial, metafísica. O nosso corpo se alimenta de alimento material. Arroz, feijão, carne, batata, macarrão, salada, etc. Delícia, hein? Tudo delicioso. Mas a nossa alma e o nosso espírito não se alimenta disso, não. A nossa alma e o nosso espírito se alimentam só desse cardápio aqui, ó, da palavra de Deus. Por isso está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A Bíblia Sagrada é a despensa de Deus, onde os alimentos estão aqui organizados na forma de 66 livros, 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. O pastor,
o verdadeiro pregador, o verdadeiro mestre na palavra, é aquele que conhece tudo que está na despensa e tira daqui o alimento para alimentar a família de Deus, para alimentar o povo de Deus. É isso que significa ser despenseiros de Deus. E não somente o pastor, todo crente tem que ser um despenseiro de Deus. Quando você prega o evangelho para alguma pessoa, tá? Você está sendo despenseiro de Deus, levando para essa pessoa o alimento que a alma dessa pessoa precisa. O corpo dela está alimentado, mas a alma não está. E a alma só se alimenta da palavra. Por isso o título do capítulo 4 que nós lemos hoje, diga de novo, despenseiros de Deus. Diga, eu sou um despenseiro de Deus. Ah, foi fraco, fala mais forte assim, eu sou um despenseiro de Deus. Então trabalha, conheça tudo que tem aqui na despensa. Aqui vai ter uma palavra para você dar para quem está cansado. Aqui vai ter uma palavra para você dar para quem está com medo. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está preocupado. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está ansioso. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está doente. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está nervoso. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está com raiva. Aqui tem uma palavra que você vai dar para quem está se sentindo sozinho, solidão. Aqui tem alimento para todas as situações da alma. O despenseiro de Deus sabe buscar aqui esse alimento e alimentar as pessoas. Amém? Diga de novo, despenseiros de Deus. Esse capítulo aí, com 21 versículos, está dividido assim, ó. Ele tem uma introdução de 1 a 5, diga, ministros de Cristo. Despenseiros de Deus são ministros de Cristo. Ministro é uma palavra bonita, sabe para quê? Para trabalhadores. Jesus disse, grande é a seara do Senhor, e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Porque ser despenseiro de Deus é ser um trabalhador de Deus. Um trabalhador aqui da sua palavra, tá? Um trabalhador que sabe trabalhar com a palavra de Deus para a vida das pessoas, tá? E esses trabalhadores, eles são, agora vem um desenvolvimento do 6 ao 21, diga, ministros exemplares. O despenseiro não é apenas alguém que conhece a Bíblia, mas que ele é um exemplo de pessoas que vivem a Bíblia, que praticam a Bíblia. E infelizmente tem muito pregador por aí, pastor, que prega a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Não vive de acordo com a Bíblia. Não presta. Não presta. E às vezes esses que não prestam são os que fazem mais sucesso. São os que hoje arrastam mais pessoas, são os que não prestam. Sabe por quê? Porque as pessoas também não estão prestando. E não estão prestando porque estão sem palavra em suas vidas. A palavra de Deus é para a gente viver, porque quando vivemos a palavra somos verdadeiros exemplos, referenciais, modelo de Cristo para os demais. Amém? Muito bem, o versículo que nós hoje ficamos com ele vai ser o versículo 6. Paulo disse assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Grande versículo, né? Vocês conseguem ler? Leiam aí, vamos ver organizadamente. 1, 2, 3 e...
Então, Paulo está escrevendo para eles porque havia contendas entre os coríntios. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas. Cefas é o apóstolo Pedro. E Apolo foi um discípulo de Cristo que surgiu aí, e dele é falado no livro dos Atos dos Apóstolos, que era um homem versado nas Escrituras, que conhecia muito a palavra de Deus. E depois que Paulo evangelizou em Corinto, Apolo foi lá e passou muito tempo sendo uma espécie de pastor, de pregador da palavra de Deus lá na cidade de Corinto. O que aconteceu ali foi que, essas pessoas começaram então a se dividir. Uns ficavam, não, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E quem não tinha nenhuma opinião dessa aí formada, dizia, não, eu sou de Cristo. Paulo escreveu, sendo bem enérgico com eles, isso aí está errado. Vocês não são de Paulo, vocês não são de Apolo, vocês não são de Pedro, vocês são de Cristo. Pedro, Paulo, Apolo, quem que nós fomos aí no meio de vocês? Nós fomos despenseiros de Deus, nós fomos levar para vocês o alimento, a palavra de Deus. Nós fomos no meio de vocês ministros de Cristo. Nós fomos no meio de vocês aí ministros de Cristo, dando exemplo. Nós somos exemplo, que diz nessa palavra, exemplo de cristãos para vocês. Exemplo de quem é de Cristo para vocês, para que vocês aprendam isso aqui, o que vem depois dos 2 pontos ali, tá? Diga só essa frase: não ultrapasseis o que está escrito. Eu sublinhei ali, diga, está escrito. Sabe o que significa isso? Não ultrapasseis o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é uma coisa tão séria, que lá no final dela, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, está escrito assim, ó: se alguém acrescentar alguma palavra aqui, Deus vai acrescentar na vida dessa pessoa todas as pragas que estiverem aqui, todas as maldições que estiverem aqui. E se alguém retirar dessa palavra alguma coisa, Deus vai retirar dessa pessoa o lugar dela na Nova Jerusalém, na casa do Pai. Ela não vai para o céu. Da Bíblia não se tira nada e não se acrescenta nada. Paulo disse na carta aos Gálatas que se alguém aparecer pregando uma coisa diferente do que está na Bíblia, que vai além, que ultrapassa a Bíblia, seja anátema. A palavra anátema é uma palavra grega que significa maldição. Isso é uma maldição. Essa doutrina aí que ultrapassa a Bíblia é uma maldição. Ela não é uma bênção. A palavra de Deus é palavra de bênção. E a bênção de Deus ela vem sobre quem obedece à palavra. Tem um grande capítulo no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28, onde está escrito que a bênção vem a partir da obediência. Se vocês ouvirem estas minhas palavras e as obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão. Mas no mesmo capítulo está escrito: se vocês ouvirem as minhas palavras, mas não obedecerem, o que vai vir e alcançar vocês são essas maldições aqui. Inventaram uma doutrina falsa aí nas igrejas que se chama campanha de quebra de maldição. Isso não existe. Ou a tarde da bênção. Isso não existe. Bênção é para quem obedece à palavra.
Quem não obedece à palavra é maldição, e está acabado. Duas coisas completamente diferentes, duas coisas contrárias: bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. Simples assim. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que significa lá Deuteronômio 30, Deus falando: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Não é que Ele colocou para você escolher uma ou outra, não. Ele colocou para você conhecer o que é bênção. A palavra de Deus nos ensina o que é bênção e o que é maldição. Bênção segue a obediência, maldição segue a desobediência. Jesus não veio à terra somente para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio também nos dar aqui um exemplo de filho de Deus obediente, porque ele foi em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Jesus é modelo de obediência. Filho de Deus é obediente. Eu acho tão engraçado que todo mundo quer dizer que é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Não, está cheio de filho do capeta por aí dizendo que é filho de Deus. Filhos de Deus, o que marca alguém como filho de Deus é a obediência à sua palavra. Quem não obedece à palavra não é filho de Deus, não. Foi por isso que Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que obedece o meu Pai que está no céu, aquele que obedece a palavra, aquele que mantém a sua vida na palavra, mantém a palavra na sua vida, não dá passos fora da palavra, não quer na sua cabeça nenhum pensamento contrário à palavra, não quer na sua vida nenhuma conduta contrária à palavra, quer em tudo obedecer a palavra. É aí que está a bênção. A bênção está na obediência à palavra de Deus. Por isso, quem é de Deus, está lá no Salmo número 1, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso ele é abençoado, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Tem gente que não pode ouvir a palavra prosperará, que logo dá uma coceira nos seus ouvidos. Prosperidade, 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 prosperidade. Todo mundo quer prosperar, mas aqui está dizendo que o segredo da prosperidade em todos os sentidos da vida é obediência à palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus. E o Salmo 1 continua: os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento, por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é todo o Salmo número 1. Repita depois de mim: não ultrapasseis o que está escrito. Fica na palavra, hein? Vou dar mais 2 textos aqui, que Paulo também fala desse assunto. Filipenses 2, 15 até o 16a. Como é grande aí, leiam junto comigo agora, todos juntos. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
preservando a palavra da vida. Diga de novo assim, ó, preservando a palavra da vida. Eu sublinhei vida ali porque Jesus é a vida. Quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando de três coisas, ele estava falando de uma só: eu sou a palavra. A palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a vida. E o último versículo que eu vou dar para vocês hoje foi o que Paulo falou com Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Leiam comigo. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Resumindo aqui, ele está dizendo o quê? Diga, mantém o padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, um padrão de conduta, um padrão de santidade, porque Deus quer formar filhos santos, filhas santas, famílias santas, casais santos, crianças santas, adolescentes santos, estudantes santos, profissionais santos, pessoas santas. Deus é santo e na sua palavra nos ensina e nos ordena a ser santos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Isso não é nenhuma igreja que vai te ensinar. Isso é Jesus que vai te ensinar. Aqui, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Volte para a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha uma agenda diária de leitura da Bíblia, de meditação na Bíblia. Volte a meditar de todo o seu coração em toda a palavra de Deus, em nome de Jesus, porque essa palavra é palavra de salvação. Como alguém quer ser salvo sem palavra? Não tem jeito. Ela é a palavra da salvação, porque é Jesus. Amém?